Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar início então ao nosso curso de Física Mecânica. Inicialmente nós vamos tratar de alguns aspectos bastante gerais a respeito de física. A rigor mesmo nós vamos trabalhar o capítulo 1 do livro do Moisés, que é de fato um capítulo introdutório que trata de alguns aspectos gerais a respeito de física. Bom pessoal, é claro que nos capítulos posteriores, capítulo 2 em diante, nós entraremos em outros aspectos bem mais específicos a respeito desse ramo da física, que é a física mecânica. Eu gosto sempre de começar a falar de física pelo significado dessa palavra. Na verdade, física é uma palavra de origem grega, cujo significado está diretamente associado com natureza. A rigor mesmo, física significa natureza. Na minha opinião, não poderia existir uma definição melhor para esse ramo da ciência, que é a física, do que natureza. De fato, é isso que a física faz. É um ramo da ciência que tenta entender a natureza de um ponto de vista realmente muito bonito. Bom, nós sabemos, eu acredito que não é novidade para vocês, que a ciência moderna está aí subdividida em três grandes grupos. Nós podemos dividir a ciência em química, física e biologia. E obviamente aí é o ramo da física, que é o ramo de interesse aqui no nosso curso. Bom pessoal, na minha opinião, já fazendo aqui uma certa propaganda da física, desses três ramos, química, física e biologia, certamente a física é, dentre as três, a mais fundamental de todas. E eu seria até um pouco ousado em dizer que, de fato, a física tem um respeito muito grande dentre esses três ramos da ciência. E, na minha opinião, esse respeito que a física adquiriu dentro do leque desses três ramos da ciência está diretamente associado com a forma como a física tenta entender a natureza, que é efetivamente utilizando a linguagem matemática. Na verdade, a linguagem matemática confere à física um certo respeito e confere à física também uma certa credibilidade. Pessoal, a física, dentre os três ramos da ciência, é a mais fundamental de todas, pelo seguinte fato: nós podemos pensar, por exemplo, que a química, em certa medida, é um ramo da física. E aqui não se trata de dizer qual desses três ramos aí é melhor que o outro. Não estou aqui discutindo essa questão. O que eu estou dizendo é que, de fato, a química, com seus métodos, que por sinal são bastante práticos, de um certo modo ou em certa medida possui alicerces ou possui fundamentos nas teorias físicas. Nós podemos, por exemplo, também citar aí no outro ramo da ciência, que é a biologia, principalmente na biologia molecular moderna, que de um certo modo o progresso nesse ramo da biologia de alguma maneira também possui seus fundamentos na física. Portanto, a física é de fato, dentre os ramos da ciência, a mais fundamental de todas, o que não quer dizer que é a melhor. Nós apenas estamos aqui estabelecendo qual dos ramos da ciência que é o mais fundamental. E não esquecendo que o respeito que a física tem certamente está associado com a linguagem que é utilizada para entender a natureza, que é a linguagem matemática. Aí que fique bem claro aqui que não é possível dissociar a física da matemática. Essa é a linguagem da física. Bom, pessoal, uma outra questão importante que nós precisamos lembrar aqui é a respeito do método científico. A ciência ela é desenvolvida segundo um protocolo, segundo uma sequência de passos. Claro que não se trata aqui também de estabelecer uma receita de bolo
ou sempre uma teoria científica tem que necessariamente passar por esse protocolo para que ela nasça. Nem sempre é assim, mas de fato um protocolo razoável em uma boa parte das teorias científicas, ou inclusive das teorias físicas ou das leis físicas, nascem segundo o que nós chamamos aí de método científico. Bom, o método científico então compreende aqui esses 4 passos. O primeiro deles é a observação e a experimentação. As teorias, e aqui falando mais especificamente da física, as teorias físicas nascem ou podem nascer dessa maneira, a partir da observação, da experimentação, ou a partir da curiosidade do cientista, a curiosidade que é inerente ao ser humano, a partir de perguntas que, em muitos contextos, aparentemente são estranhas ou são fundamentais demais, mas a partir dessas perguntas, a partir dessa curiosidade, que nasce então muitas teorias físicas, a partir da observação e também possivelmente da experimentação. Muitas leis físicas nasceram de uma observação experimental, de uma observação do comportamento da natureza, ou da observação de um fenômeno possivelmente restrito ali a alguma experiência. Pessoal, após a observação do comportamento da natureza, ou que seja do comportamento de alguma experiência, o segundo passo para a construção de leis físicas é a abstração. De um certo modo, se trata de trazer o comportamento daquela experiência, ou a observação daquele fenômeno da natureza, para o abstrato, abstrair aquele comportamento. Invariavelmente, pessoal, a abstração do fenômeno da natureza ou do comportamento da experiência envolve aí uma certa razoabilidade do indivíduo que está construindo a teoria física, ou do cientista. Certamente não é possível controlar ou abranger todos os parâmetros que estão, de um certo modo, associados ali com aquele experimento ou com a observação daquele fenômeno da natureza. Porque, a rigor, a regra geral é que na natureza tudo depende de tudo. Então, na hora de trazer o comportamento dessa experiência ou do fenômeno natural para o abstrato, é necessário aí, o senso crítico, a razoabilidade do cientista. Não dá para levar em conta todos os parâmetros que estão envolvidos. É claro, pessoal, que a abstração se segue por leis ou teorias físicas. E essas leis, essas teorias, devem ser suficientemente abrangentes e, no entanto, bastante enxuta, bastante fundamental. Então é nesse sentido que não é possível que todos os fatores que influenciam a experiência ou a observação do fenômeno sejam incluídos nessa lei. De fato, o experimentalista ele tem a plena consciência de que existem outros fatores, mas que, sendo negligenciados, não afetarão ou não invalidarão as leis que serão construídas. Bom, pessoal, construídas essas leis, ou seja, após ter sido trazido para o abstrato, o comportamento da experiência ou do fenômeno natural, essas leis, elas necessariamente estarão dentro de um domínio de validade. Existe uma fronteira até a qual essas leis valem, ou essas leis funcionam. Isso é bastante claro no contexto da física. Quem conhece um pouco da história da física sabe muito bem que existe um domínio de validade, por exemplo, para as leis de Newton. Existe, por outro lado, um domínio de validade para a teoria da relatividade ou para a mecânica quântica. Ou seja, essas teorias ou leis, mesmo que eventualmente o cientista que está construindo essas leis não tenha plena noção do seu domínio de validade, não tenha isso bastante claro a priori, porém mais cedo ou mais tarde esse domínio de validade vai acabar aparecendo. Isso é bastante claro, principalmente
ao longo aí da construção do conhecimento da física. Pessoal, um conceito extremamente importante em física é o conceito de grandeza. A rigor, grandeza em física é tudo aquilo que pode ser medido. Eu poderia citar aqui uma série dessas grandezas que eventualmente vocês já conheçam dos estudos aí da sua formação acadêmica básica, especialmente do ensino médio. Nós poderíamos citar, por exemplo, o comprimento, o tempo, a massa, a temperatura, e daí por diante. Existe uma quantidade muito grande dessas grandezas que são trabalhadas na física. Todas essas grandezas, obviamente, podem ser medidas e, portanto, fazem parte aí do contexto da física. Uma questão interessante, pessoal, e que nós precisamos lembrar aqui, eu digo lembrar porque esse é um assunto que certamente é conhecido de vocês do ensino médio, é que a física lida com grandezas que vão de uma escala absolutamente pequena até uma escala absurdamente grande. E aí nós podemos citar, por exemplo, o contexto aí associado com escalas absurdamente pequenas, a escala atômica, por exemplo, a escala de comprimento que envolve aí dimensões atômicas. São comprimentos ou tamanhos absurdamente pequenos. E por outro lado, a física também lida com escalas de comprimento muito grandes. E o ramo da física que lida com essas escalas, também conhecido de vocês, é a astronomia. Bom, pessoal, uma forma de lidar com essas grandezas, nós sabemos que essas medidas são quantidades, ou seja, essas grandezas são obviamente quantificáveis através de números, através de matemática, e portanto uma forma de lidar com esses números que vão desde uma escala absurdamente pequena até uma escala muito grande através da notação científica. É óbvio que eu não vou detalhar aqui todas as regras a respeito de notação científica, uma vez que esse é um assunto que é para ser conhecido de vocês do ensino médio. Se eventualmente alguém possua algum problema ainda com notação científica, a minha recomendação fica aqui que você pegue um livro de ensino médio e relembre essas questões. Bom, pessoal, mas algo que vale muito a pena lembrar são essas notações especiais para alguns casos de escalas absurdamente grandes e também para escalas muito pequenas. Comumente nós chamamos aí a potência de 10 elevado a 12 de tera. Obviamente essa quantidade pode acompanhar alguma unidade em algum contexto. Nós podemos nos referir a terametros, nós podemos nos referir a teracélsius, nós podemos nos referir a essa quantidade associada com alguma grandeza da física. Comumente nós vemos aí também no nosso dia a dia essa quantidade associada com a unidade típica da informática, que são os bytes. Bom, 10 elevado a 12 então está associado com o termo tera. Nós temos aí 10 a nona, que é giga, 10 a sexta é mega. Vale muito a pena aí relembrarmos as letras que simbolizam essas potências de 10. 10 a terceira é o quilo, bastante familiar para nós. 10 a segunda, hecto, e o próprio 10 aqui, que é o deca. Aqui, por exemplo, nós poderíamos citar o decâmetro ou decamέτro. Aqui nós poderíamos citar, por exemplo, o hectômetro ou hectometro. E daí por diante. Agora, migrando aqui para escalas realmente menores ou muito pequenas, nós temos aqui, por exemplo, o 10 a menos 1, que está associado aí com o prefixo dec. Aqui nós poderíamos citar, por exemplo, o decímetro ou decimέτro. Aqui nós temos 10 a menos 2, que está associado aí com centi, 10 a menos 3, mili, 10 a menos 6, micro, bastante utilizado também, ressaltando aqui que a letra que simboliza o 10 a menos 6 ou micro é a letra grega mi. Nós temos aqui 10 a menos 9, que é o nano. Essa é uma potência de 10 bastante difundida aí na atualidade. Nós temos hoje, por exemplo, a nanociência ou a nanotecnologia,
que é a ciência ou a tecnologia que se passa nessa escala nanométrica. Aqui, por exemplo, o 10 a menos 6, que é o micro. Nós temos aí, podemos citar, por exemplo, uma diversidade de micro-organismos que possuem tamanho nessa escala de 10 a menos 6 metros ou micrometros. Nós temos aqui também o 10 a menos 12, que é o pico, e o 10 a menos 15, que é o femto. Aqui nós podemos citar, por exemplo, nessa escala de pico, ou 10 a menos 12, algumas moléculas, por exemplo, possuem o seu tempo de vida de estado excitado, o tempo em que ela permanece num estado excitado. Vocês devem saber disso, que é possível excitar uma molécula, por exemplo, fornecendo energia para ela, que poderia ser, por exemplo, radiação eletromagnética. Você incide radiação eletromagnética numa molécula, ela vai para o seu estado excitado e, obviamente, retorna para o estado fundamental. E o tempo em que essa molécula permanece no seu estado excitado é alguma coisa aqui entre nano até femtosegundos. Em geral, aqui em média, na ordem de picosegundos. Ou seja, essas potências de 10, juntamente com as suas respectivas nomenclaturas, facilitam na hora de trabalharmos ou lidarmos com grandezas que estão associadas aí, com esse contexto. Pessoal, ainda dentro do contexto das grandezas, ou daquilo que pode ser medido, um conceito extremamente importante que vocês precisam conhecer é o conceito de algarismos significativos. Bom, esse conceito está dentro de uma teoria mais abrangente. Eu não vou entrar demais em detalhes a respeito disso, pensando que esse é um assunto para um curso de física experimental. Então, quem já estudou já deve conhecer esse conceito, e quem não estudou ainda certamente estudará a teoria de erros na disciplina de física experimental. O meu objetivo aqui é basicamente propor o conceito do que nós chamamos de algarismos significativos. Bom, nós vamos fazer isso da seguinte maneira. Pense em uma experiência feita de duas maneiras diferentes. A experiência é basicamente medir o comprimento de uma barra, mas eu vou fazer essa medida utilizando inicialmente uma régua graduada em centímetro e posteriormente uma régua graduada em milímetro. Graduada em centímetro quer dizer que a menor divisão dessa régua é 1 centímetro. E graduada em milímetro quer dizer que a menor divisão da régua é 1 milímetro. Bom, pessoal, pensando aqui na primeira experiência, a barra então está representada por essa região pintada. Eu ajustei o início da barra no zero, obviamente, e o final da barra então ficou aqui entre o segundo e o terceiro centímetro. De observar esse experimento absolutamente simples, não resta dúvida de que essa barra possui mais que 2 centímetros e menos, obviamente, que 3 centímetros. Então, existirá aqui uma parte decimal correspondente aí a uma fração de 1 centímetro que ainda deve ser adicionada aí à minha medida. Bom, pessoal, como a minha régua está graduada em centímetro, fica claro que essa parte decimal terá que ser estimada. Bom, se eu olho de forma adequada então para a medida que eu estou fazendo, para mim, aqui por exemplo, me parece que a barra passou um pouco aqui da metade entre o segundo e o terceiro centímetro. Então, provavelmente, nós temos aqui o algarismo 6, que estima aí a parte decimal dessa medida. Mas, eventualmente, alguém poderia ver aí um algarismo 5, ou 4, ou 7, alguma coisa próximo do algarismo 5. O fato é que essa parte decimal dessa medida ela tem que ser estimada. Esse algarismo é um algarismo aproximado. Bom, pessoal, e aqui eu já proponho então o conceito para vocês de algarismos significativos. Quem são então os algarismos significativos? É o conjunto de todos os algarismos certos, que não resta dúvida sobre eles, mais apenas um algarismo estimado. Portanto, essa medida apresentada dessa forma contém apenas algarismos significativos. Nós temos aqui o 2, que é um algarismo
que não resta dúvida sobre ele, e temos apenas um algarismo que foi estimado, que é o algarismo 6. Qualquer outro eventual algarismo que apareceria ali não possui absolutamente significado nenhum. Não é possível fazer mais nenhuma estimativa de mais algum algarismo ali com a régua graduada dessa maneira, ou graduada em centímetro. Portanto, o que é significativo para nós aqui é apenas esses dois algarismos. Bom, se eu tenho agora, por outro lado, uma régua graduada em milímetros, eu posso ter então uma medida com mais precisão. Bom, pessoal, eu estou deixando aqui essa figura dessa maneira para dar a ideia de que a régua continua para cá e continua para lá. Portanto, a minha barra também continua para cá, uma vez que ela foi ajustada no zero. E nós já temos aqui, por exemplo, o 10º centímetro. Bom, como eu tenho agora então a minha régua graduada em milímetros, nós temos aqui então 10 centímetros e 1 milímetro, 10 centímetros e 2 milímetros e daí por diante. Bom, o fato é que eu fiz a medida então dessa barra e certamente a minha barra possui mais que 11 centímetros e menos que 12 centímetros. Então não resta dúvida de que essa barra terá então 11 e uma parte decimal aí de centímetros. Como a minha régua agora é graduada em milímetro, nós podemos ainda ter mais informações com certeza a respeito dessa medida. Se você observar atentamente, você vai ver então que o final da minha barra ficou após o primeiro milímetro, depois aqui do 11, claro. Ou seja, nós temos aqui então uma informação que não resta dúvida sobre ela. Nós temos então que a minha barra tem 11 centímetros, porém ela possui aí mais alguns milímetros. Então será 11,1. No entanto, o fim da barra ficou entre o primeiro e o segundo milímetro. Como a menor divisão da minha escala é o milímetro, eu vou ter que estimar aqui mais um algarismo para minha medida. Bom, aqui também vai depender de quem está fazendo a medida. Então, para mim aqui, o fim da barra parou mais ou menos aqui entre o primeiro e o segundo milímetro após o 11. Então, eu poderia estimar aqui mais um algarismo aqui que seria 5, mas eventualmente alguém poderia dizer 6 ou talvez 4. O fato é que esse algarismo é estimado, portanto ele é um algarismo aproximado. Bom, pessoal, essa medida então está em centímetro, poderia obviamente apresentá-la em milímetro, mas o fato que é importante aqui é que não existe nenhuma possibilidade, pelo menos com esse instrumento, com essa régua, de estimar mais um algarismo aí na minha medida. Portanto, o que eu tenho aqui são 3 algarismos que não resta dúvida sobre eles, e só tenho apenas um estimado. Esse conjunto então de 3 algarismos certos e apenas um estimado é o conjunto de algarismos que nós chamamos de significativos. Qualquer outro algarismo que eventualmente seja introduzido aqui, ele não possui absolutamente nenhum significado. E nós não trabalhamos com esse tipo de algarismo, ou seja, os algarismos que não são significativos. As medidas que trabalhamos em física são medidas que contêm apenas algarismos significativos. Bom, a pergunta que surgiria agora é: o que de fato seria então a ordem de grandeza? Ou o que nós chamamos de ordem de grandeza em física? Pessoal, ordem de grandeza é uma maneira mais prática, mais enxuta, aproximada ou mais geral de representar uma grandeza que é escrita numa escala muito grande ou muito pequena. Nós poderíamos pensar, por exemplo, na seguinte situação: qual que seria a ordem de grandeza dos segundos de um ano, por exemplo? Bom, nós poderíamos então calcular aí a quantidade de segundos que existe em um ano. Nós sabemos, obviamente, que um minuto é 60 segundos, portanto, 60 vezes 60, isso aqui me dá a quantidade de segundos de uma hora. Nós sabemos, então, que uma hora é 3.600 segundos e que um dia tem 24 horas. Então, nós temos em um dia 8.400 segundos. Isso aqui é a quantidade de segundos de um dia.
E nós sabemos então, para o caso mais simples, que um ano tem 365 dias, portanto, um dia tem 8.400 segundos, 86.400 segundos. Nós teremos então que a multiplicação nos daria 31.536.000 segundos. Isso aqui é a quantidade de segundos que existe em um ano. Bom, caso eu queira então representar esse número em notação científica, isso é bastante conhecido de vocês, nós poderíamos então colocar 3,1536 vezes 10 elevado a 7 segundos. Essa é a quantidade de segundos em um ano em forma de notação científica. Mas de fato o que nós chamamos de ordem de grandeza é literalmente esse número que está no padrão de notação científica, desprezando aqui as casas decimais, ou seja, e a forma de representar isso é dado por esse símbolo. A ordem de grandeza então é 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, ou seja, essa é a ordem de grandeza dos segundos de um ano. Um outro problema ainda que nós poderemos explorar aqui dentro desse contexto, já que nós fizemos essas contas, seria, por exemplo, o que nós chamamos aqui de ano-luz. Essa é uma grandeza muito utilizada no estudo de astronomia e literalmente é definida como a distância que a luz percorre em um ano. É isso que nós chamamos de um ano-luz. Nós podemos então calcular, por exemplo, a ordem de grandeza em quilômetros de um ano-luz facilmente. Nós sabemos, por exemplo, que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, ou 300.000 quilômetros por segundo, caso você queira. Bom, caso eu queira então a distância que a luz percorre em um ano, sabendo que um ano tem essa quantidade de segundos, literalmente o que eu tenho que fazer é um produto, é uma multiplicação. Portanto, um ano-luz será 3,1536 10 elevado a 7 vezes 3 vezes 10 a quinta, que é a velocidade da luz. Bom, pessoal, fazendo esse produto aí, eu posso apresentar essa medida com todos os detalhes, mas de fato o que eu quero é a ordem de grandeza de um ano-luz. A ordem de grandeza, então, o que me interessa aqui é o produto de 3 com 3, que dá 9. A parte decimal a gente despreza. E nós teremos aqui, então, 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Portanto, essa é a ordem de grandeza de um ano-luz. Bom, pessoal, então que fique claro aqui que ordem de grandeza no padrão é representada dessa maneira. Nós temos aqui um algarismo cuja a parte decimal foi desprezada. Nós temos aqui a potência de 10 e é efetivamente uma maneira de apresentar uma grandeza que aparece numa escala muito grande ou numa escala muito pequena, de uma forma mais enxuta, mais geral. Pessoal, nós comentaremos agora alguns aspectos gerais a respeito de duas grandezas fundamentais em física, que são a grandeza comprimento e a grandeza tempo. Inicialmente nós falaremos aí da grandeza comprimento. Bom, é bem conhecido de vocês que o comprimento, a medida de comprimento é feita com base em padrões, ou seja, é necessário se ter ou se estabelecer um padrão com base no qual as medidas de comprimento de qualquer outro objeto seja feito com referência ou com respeito a esse padrão. Nós bem sabemos também que a história de definição desses padrões é de fato uma história muito longa, que efetivamente depende da civilização, da cultura, da história de determinado povo. Nós temos uma quantidade enorme de unidades de medidas de comprimento para uma diversidade de civilizações ao longo da história. Mas a minha missão aqui é basicamente tecer alguns comentários gerais a respeito dos padrões que foram definidos bem mais
recentemente. Nós podemos aí, por exemplo, citar que a medida de comprimento ou padrão de comprimento já foi, por exemplo, definido como uma fração da distância entre o Polo Norte e o Equador da Terra sob o meridiano de Paris. Esse já foi um padrão definido para a medida de comprimento. Claro que do ponto de vista histórico aí, foi definido bem mais recentemente. Foi também definido como, por exemplo, o comprimento de uma barra mantida aí em condições tais que fossem evitados ao máximo os efeitos da dilatação térmica. Esse aqui foi um padrão que perdurou por muitos anos. Agora, bem mais recentemente, o padrão de comprimento foi definido também aí como o comprimento de onda de uma raia específica do criptônio, né? Ou seja, foi definido aí com base em técnicas de espectroscopia. Porém, o que nós temos aí como padrão atual, né? E hoje nós também bem conhecemos que existe o Sistema Internacional de Medida, que estabelece padrões de medida para a ciência. E o que nós temos estabelecido pelo Sistema Internacional de Medida, que o padrão de comprimento, ou a medida de 1 metro, é definido como a distância que a luz percorre no intervalo de tempo de 1 sobre c, 1 sobre a velocidade da luz. E a razão de se definir o padrão de comprimento com base nessa medida é porque, de fato, hoje nós conseguimos determinar experimentalmente a velocidade da luz com uma precisão enorme. Então, o que é definido atualmente como padrão de comprimento é a distância percorrida pela luz nesse intervalo de tempo. Pessoal, medidas de comprimento associadas com escalas muito grandes ou muito pequenas sempre foi um desafio para a física. E esteve também relacionado aí, de certo modo, com o desenvolvimento de diversas áreas da física e também com o surgimento de muitas tecnologias modernas. Nós podemos citar, por exemplo, que medidas em escalas muito pequenas, por exemplo, na escala nanométrica, são medidas que foram possíveis somente na história recente. Bem mais recentemente, essas medidas foram possíveis. Nós podemos citar aí, por exemplo, que medidas de comprimento na escala micrométrica já são possíveis fazer com base em observação através de um microscópio óptico, por exemplo. No entanto, se quisermos realizar medidas em escalas ainda menores, por exemplo, na escala nanométrica, aí sim nós teremos que utilizar tecnologias bem mais avançadas, e essas tecnologias, por exemplo, envolvem aí os microscópios eletrônicos. Então, essas são medidas que só foram possíveis bem mais recentemente. Agora, por outro lado, pessoal, medidas em escalas muito grandes, em escalas astronômicas, já possuem uma história bem mais longa. Uma vez que o interesse por esse tipo de medida surge, obviamente, com o interesse pela astronomia. E nós bem sabemos que a astronomia é uma ciência, um ramo da ciência muito antigo. Então, o desenvolvimento de técnicas, principalmente de um ferramental matemático, para se obter distâncias em escalas muito grandes, já foram construídas há muito tempo. Bom, eu poderia citar aqui diversos exemplos desse tipo de medida através de diversas técnicas. No entanto, eu vou comentar aqui com vocês apenas um exemplo que é bastante ilustrativo e mostra aí o poder da matemática juntamente com a curiosidade do experimentalista ou do físico para descobrir ou para determinar um parâmetro extremamente interessante e utilizando efetivamente uma matemática muito simples, que para nós hoje é uma matemática muito simples. Pessoal, então eu cito aqui para vocês o trabalho de Eratóstenes, que é um trabalho que data aí do século 3 a.C. O trabalho dele, uma parte desse trabalho, foi determinar o raio da Terra de um jeito extremamente engenhoso. Bom, o que foi feito por Eratóstenes
foi o seguinte: ele era um indivíduo que tinha um certo conhecimento já de geografia, tanto é que esse indivíduo é considerado aí, uma das figuras importantes na geografia. E ele sabia muito bem, por exemplo, a distância entre duas cidades, que era Ciene e Alexandria. E a sua curiosidade o levou a observar o seguinte: se ele colocasse uma haste aí engastada na superfície da Terra, na cidade de Ciene, em um determinado horário do dia, ele percebia que essa haste não projetava sombra na superfície da Terra. E por outro lado, na cidade de Alexandria, se ele engastasse essa haste na superfície da Terra, no mesmo horário, ele percebia que essa haste agora produzia ou projetava uma sombra. Bom, com base então na análise do comprimento da sombra projetada, ele percebia então, supondo que os raios solares atingiam a superfície da Terra paralelamente, ele percebia que o ângulo entre esses raios solares e a haste era um ângulo de 7,2 graus. Essa é uma medida fácil de fazer, basta ele ter informações a respeito da sombra. Bom, pessoal, esse mesmo ângulo pode ser visto a partir desse prolongamento da haste até o centro da Terra, pode ser visto aqui também, 7,2 graus. É fácil ver que esse ângulo é igual a esse, com argumentos de paralelismo. Nós temos aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos são ângulos correspondentes, portanto são iguais. Bom, e aí trivialmente, com base em uma regra de 3 simples, Eratóstenes fez a seguinte conta. Bom, ele correspondeu então esse ângulo de 7,2 graus à distância entre as duas cidades, entre Ciene e Alexandria, que eu vou chamar de S. Portanto, se esse ângulo corresponde a essa distância, um ângulo correspondente a uma volta completa, ou seja, 360 graus, corresponde ao perímetro da Terra, que é dado, obviamente, por 2πr. Bom, com base nessa proporção, é possível determinar o raio da Terra. É claro que Eratóstenes teria que conhecer que a distância entre Ciene e Alexandria, que é o que eu estou chamando de S. Bom, fazendo então uma regra de 3 simples, nós podemos obter o seguinte resultado: R é igual a 360 vezes S, dividido por 7,2 vezes 2π. Bom, pessoal, essa medida foi feita inicialmente numa unidade típica da região, que era chamada estádia. Ele sabia que a distância entre Ciene e Alexandria media aí aproximadamente 5.000 estádias. 5.000 estádias. Bom, hoje nós sabemos muito bem disso, a partir de algumas investigações históricas, que uma estádia corresponde a 157 metros. Então é possível determinarmos o raio da Terra, ou esse parâmetro. Bom, então nós temos aqui 6.246,8 quilômetros. Bom, pessoal, eu já estou propondo então a solução para essa conta em quilômetros. Já fiz todas as transformações de unidades convenientes aqui. Bom, acho que a pergunta que surgiria agora nesse momento é: qual seria então, ou qual é o raio da Terra considerado atualmente, oficialmente? Bom, pessoal, nós sabemos que a Terra não é uma esfera perfeita, mas é quase uma esfera perfeita. Mas nós sabemos que a Terra possui um certo achatamento nos polos. No entanto, o que nós chamamos de raio da Terra atualmente é uma média entre o seu raio maior e o raio menor. Mas atualmente, o que nós temos para o raio da Terra é o seguinte: 6.371 quilômetros.
Pessoal, então, de fato, o que nós temos aqui é um resultado obtido no século III a.C., utilizando geometria básica, e mais, um resultado absolutamente impressionante. Veja que a diferença entre esses dois resultados é mínima, ou seja, com base em argumentos muito simples, Eratóstenes conseguiu de fato determinar o raio da Terra. Pessoal, um problema histórico, de certo modo, relacionado com a determinação de medidas de comprimento em grande escala, foi o problema da localização de um indivíduo no globo terrestre. Bom, esse problema esteve aí diretamente relacionado com os primórdios da navegação marítima. Os indivíduos que empreendiam essas missões perceberam logo a necessidade de referenciais ou de referências para que eles pudessem se localizar na superfície da Terra durante as suas viagens. Bom, com o passar do tempo, então, vão sendo desenvolvidas diversas técnicas para que essa localização fosse possível, né, e também associado com essas técnicas todo um ferramental matemático. Hoje nós sabemos, obviamente, que os sistemas de posicionamento global são extremamente avançados, feitos com base em satélites geoestacionários, mas esse foi de fato um problema relacionado aí com os primórdios da navegação marítima. Bom, pessoal, para que eu possa localizar aí o indivíduo no espaço, falando obviamente desse problema da localização global, nós precisamos aí de um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas cartesianos, por exemplo, é conhecido de vocês, um ponto no espaço, ou que seja, na superfície de um globo ou de uma esfera, é localizado então por um conjunto de 3 números que corresponde efetivamente à projeção desse ponto nos eixos coordenados x, y e z. Bom, esse aqui é um sistema bastante conhecido de vocês. No entanto, para posicionamento global, ou seja, para o posicionamento na superfície de uma esfera, esse sistema de coordenadas é mais adequado. Esse sistema de coordenadas também ele é bastante investigado na matemática, dentre outros sistemas de coordenada. O ponto aqui então vai ser localizado por um conjunto de um número e 2 ângulos. O número então vai ser a distância do ponto em relação à origem. Aí nós temos aqui, além disso, mais 2 ângulos. Um que localiza a reta que liga o ponto à origem em relação ao eixo Z, aqui no caso. E também nós temos aqui esse ângulo que localiza a projeção dessa reta no plano XY em relação ao eixo X. E obviamente com esses 3 parâmetros, qualquer ponto aí na superfície de uma esfera pode ser localizado. Bom, esse aqui de fato, como eu disse, é um sistema de coordenada bastante adequado para a localização de um ponto na superfície de um globo ou de uma esfera. Bom, pessoal, com relação ao posicionamento global, é um sistema de coordenadas esféricos completamente adequado para esse fim. Então, por exemplo, um ponto na superfície da Terra, ou que seja, um indivíduo na superfície da Terra, ele pode ser localizado basicamente por 2 ângulos. Pensando aqui no meu sistema de coordenadas esféricos, foi definido dessa maneira, a coordenada R, ou essa coordenada de posição, para o caso de posicionamento global, ou para o caso do posicionamento na superfície da Terra, é completamente desnecessária, tendo em vista que em qualquer ponto que eu esteja na superfície da Terra, a distância desse ponto em relação à origem do sistema, que pode ser escolhida aqui no centro da Terra, é constante, uma vez que o raio da Terra é aproximadamente constante. Ou seja, só é necessário, portanto, 2 ângulos para que eu consiga determinar o posicionamento de um indivíduo na superfície da Terra. Bom, esses 2 ângulos são determinados da seguinte maneira. Eu tenho aqui então um plano que me define um meridiano, conhecido de vocês já, é o meridiano de Greenwich. E nós temos também um outro plano que define a linha do Equador, ou o Equador da Terra. E nós definimos então a latitude, que então vai ser o ângulo em relação ao plano que define o meridiano, e nós temos também a longitude, que vai ser o ângulo em relação ao plano
que definem o equador da Terra. E com base nesses dois ângulos é possível localizar, obviamente, aí, um ponto na superfície da Terra. Bom, pessoal, um problema aqui é como medir esses ângulos na prática. Nós temos lá então um navegador marítimo ao longo da sua jornada e de alguma forma ele precisa medir esses ângulos ou ter algum instrumento ou fazer isso de alguma forma tal que ele consiga se localizar na superfície da Terra. Bom, essa não foi uma tarefa fácil e mais, o desenvolvimento de técnicas de medida desses dois ângulos, tanto da latitude quanto da longitude, acabou impulsionando aí a criação de várias tecnologias. Bom, mas do ponto de vista aí, dos primórdios da navegação marítima, como que era determinada, por exemplo, a longitude? Então imagina aqui que nós temos um indivíduo navegando mais ou menos aqui nessa região, nesse ponto da superfície da Terra. Bom, claramente então, esse indivíduo vai ter aqui uma latitude em relação ao equador. Nós vamos chamar esse ângulo de lambda. Essa vai ser a latitude desse indivíduo. E como que se determinava então essa latitude? Como eu disse, pessoal, as referências para a determinação desses ângulos sempre foi um problema para a navegação marítima. No entanto, pelo menos para a navegação no hemisfério norte, logo se percebeu que existia uma referência muito boa para a determinação da latitude. Essa referência é a conhecida Estrela do Norte. Essa estrela, ela obviamente nos dá a direção norte. Então um indivíduo, por exemplo, que estivesse navegando aqui nesse ponto, ele olhando ou observando os astros, ele ia conhecer a Estrela do Norte e, portanto, ele teria a orientação norte, a orientação do Polo Norte. Nós temos aqui o Polo Norte e o Polo Sul. Bom, esse indivíduo, então, conhece a orientação vertical e se ele observa, então, os astros e encontra a Estrela do Norte, ele pode ter aí a orientação que dá o norte ou a orientação da Estrela do Norte. Bom, pessoal, esse ângulo é fácil de medir. Se eu tenho a vertical aqui, por exemplo, e a Estrela do Norte está para lá, eu consigo medir essa abertura, que é justamente essa abertura que me aparece aqui, que eu vou chamar de θ. E medindo essa abertura com uma certa precisão, eu consigo determinar a latitude. Bom, esse ângulo que me aparece aqui é certamente esse mesmo ângulo que me aparece aqui. Aí eu posso usar argumentos de paralelismo. E claramente nós temos aqui que θ mais lambda é igual a 90 graus. Ou lambda, que é o ângulo de interesse, é a latitude, é 90 graus menos θ. Portanto, pessoal, conhecendo o θ, que é o ângulo entre a direção vertical e a Estrela do Norte, que é um ângulo, como eu disse, que não é difícil de se determinar, e conhecendo o θ eu consigo saber lambda, que é a latitude. Bom, durante muito tempo a determinação da latitude foi feita dessa maneira. E essa maneira de determinar a latitude explica o fato de que a navegação no hemisfério norte sempre foi mais desenvolvida, porque obviamente a partir do hemisfério norte é que a Estrela do Norte poderia ser observada. E ela era a referência principal para a determinação da latitude. Bom, com relação à longitude, pessoal, esse definitivamente foi um problema bem mais complicado. No entanto, o desenvolvimento de técnicas para a determinação do ângulo de longitude, que também é um ângulo necessário para o posicionamento global, acabou impulsionando aí, principalmente a construção de relógios cada vez mais precisos. Porque a ideia era basicamente a seguinte: se eu saio para alguma viagem marítima com um relógio que me dá o horário de algum local que esteja exatamente no meridiano de Greenwich, e mais, se eu conheço também o horário local em um determinado ponto que eu esteja na superfície da Terra, pela diferença de horários entre o relógio que me dá o horário local e o relógio que me dá o horário de Greenwich, por essa diferença entre esses dois relógios, eu consigo determinar a longitude, uma vez que eu sei que a Terra
gira 360 graus em 24 horas. E se eu sei a diferença de horário entre Greenwich e o horário local do ponto onde que eu estou durante a minha viagem, eu consigo fazer uma proporção muito simples, uma regra de 3 muito simples, e em princípio determinar aí a longitude. Porém, pessoal, o problema associado com essa forma de determinação da longitude estava diretamente associado com a imprecisão dos relógios que existiam nessa época. Em um pequeno atraso nesse relógio que era levado para a viagem que dava o horário de Greenwich, um pequeno atraso nesse relógio era o suficiente para produzir um erro realmente considerável aí no cálculo da longitude. Portanto, pessoal, a necessidade de se obter longitudes com precisões cada vez melhores acabou impulsionando o desenvolvimento de forma de se medir o tempo com mais precisão. Pessoal, como eu disse, o sistema de posicionamento global atualmente é algo realmente bastante avançado. O problema das referências já não existem mais, uma vez que essas referências agora são satélites geoestacionários. Bom, pessoal, para encerrar aqui essa parte introdutória do nosso curso, vamos comentar brevemente a respeito de medidas de tempo. Medidas de tempo relacionado com eventos muito longos ou com eventos também extremamente rápidos. Na verdade, essas medidas associadas com eventos curtos, eu não vou entrar demais em detalhes. Essas foram medidas que só foram possíveis bem mais recentemente, envolvem uma série de técnicas com a tecnologia realmente avançada. Mas que fique registrado aqui que é possível medidas de tempo de eventos extremamente rápidos. Eu já havia dito para vocês que é possível, por exemplo, medir a duração do estado excitado, o tempo correspondente ao estado excitado de uma molécula. Esse tempo chega a durar aí coisas da ordem de femtosegundos, ou seja, é um evento absurdamente rápido. E no entanto é possível fazer essa medida envolvendo uma série de técnicas que de fato eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Por outro lado, pessoal, medidas de tempo relacionadas com eventos muito longos já são feitas há alguns anos. A principal delas, que eventualmente vocês já conheçam, é a datação radioativa. Bom, essa datação radioativa em geral é utilizada para a determinação da idade de um fóssil, basicamente feita olhando para o decaimento, ou tendo como referência o decaimento radioativo do isótopo de algum elemento químico. Na verdade, a datação radioativa de fóssil, em geral, é feita com base no decaimento radioativo do carbono 14, que é um isótopo do carbono. Bom, para fazer essa datação, em geral, se estabelece, se estipula aí um parâmetro que é chamado T-meio. Bom, T-meio, vou usar essa notação para o T-meio, corresponde ao tempo necessário para que metade de uma determinada amostra que contenha, por exemplo, o carbono 14, deixe de ser radioativo, ou deixe de emitir radiação. Então, enfatizando, o T-meio é o tempo necessário para que metade de uma determinada amostra deixe de ser radioativa, ou deixe de emitir radiação. Isso é o que nós definimos como T-meio. A determinação desse T-meio, pessoal, em geral não é difícil de fazer. Hoje nós temos também instrumentos que fazem a detecção de emissão radioativa com uma precisão muito boa, com base em uma proporção simples, detectando ali a radiação que é emitida por uma determinada amostra. É possível determinar o tempo que seria necessário para que metade daquela amostra deixe de ser radioativa. Bom, definido então o T-meio, nós podemos escrever o seguinte: eu vou dizer que N de 0 vai ser a concentração, ou caso você queira, a quantidade de isótopos radioativos de uma determinada amostra inicialmente. Bom, e se eu fizer uma razão então com N de T-meio, é óbvio que essa razão é para me dar 50%, ou 1 sobre 2. Bom, enfatizando, pessoal, N
de zero é a quantidade ou a concentração de isótopos radioativos que existe numa amostra inicialmente. Deixo transcorrer então o tempo correspondente ao t-meio. Essa aqui então vai ser a concentração, a quantidade de isótopos que restam ainda radioativos nessa amostra. E se eu faço então uma razão entre essas duas quantidades, eu vou obter 50%, porque o t-meio de fato está relacionado com o tempo em que a metade da amostra deixa de ser radioativa. Bom, prosseguindo, eu posso fazer a mesma razão agora, deixando agora transcorrer um tempo correspondente a 2 t-meios. Então nós temos aqui n de 2 t-meios sobre n de zero. E obviamente isso aqui vai me dar 1 sobre 4 ou 25%, ou caso você queira 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, mais uma vez eu posso fazer essa razão deixando transcorrer agora um tempo correspondente a 3 t-meios. Então nós temos aqui n de 3 t-meios sobre n de zero. E obviamente isso aqui vai me dar 1 sobre 2 elevado a 3. Bom, pessoal, eu posso deixar transcorrer um intervalo de tempo aí, que eu vou chamar de tzinho, equivalente a uma quantidade de n t-meios. Bom, escrevendo então essa relação em termos de tzinho, do tempo que é transcorrido, nós podemos fazer o seguinte. Bom, nós teremos aqui então n de nzinho t-meio sobre n de zero igual a 1 sobre 2 elevado a nzinho. Só que nzinho t-meio é o próprio tempo que é transcorrido. Então nós temos aqui n de tzinho sobre n de zero. E aqui nós temos 1 sobre 2 elevado a n. No entanto, eu vou escrever aqui também em termos do tempo transcorrido. Então aqui será tzinho sobre t-meio. Bom, meu interesse é nesse tzinho, pessoal. É o tempo que se passou, o a rigor é o tempo em que a amostra ficou emitindo. Bom, posso isolar esse tzinho da seguinte maneira. Eu posso ainda escrever essa equação como n0 sobre n de t igual a 2 elevado a t sobre t-meio. Bom, usando aqui a propriedade do logaritmo, eu posso fazer log na base 2 de n de 0 sobre n de t igual a tzinho sobre t-meio. Bom, isolando o tzinho então, nós temos t-meio log na base 2 de n de 0 sobre n de t. Bom, pessoal, essa aqui é uma equação realmente interessante, porque ela me diz o seguinte: se eu conheço n de 0, que é a concentração desse isótopo radioativo no fóssil inicialmente, e se eu conheço também a concentração, a quantidade desse isótopo radioativo atualmente, que existe hoje no fóssil, aí se eu conheço o t-meio, como eu disse para vocês, não é difícil de determinar esse t-meio, que é uma característica do isótopo. Então, conhecendo esses 3 parâmetros, eu consigo determinar o tempo em que essa amostra ficou emitindo, que efetivamente pode ser aí confundido em muitos casos ou em muitas situações com o tempo de existência daquele fóssil. Bom, isso aqui, na verdade, é um método também criticável por outros aspectos que eu não vou entrar em detalhes, mas tem sido bastante utilizado aí para determinação de tempos relacionados com eventos muito longos.